os judeus, eles não recebiam os gentios, os não circuncidados. E Paulo sabia que ele teria muita dificuldade de Paulo ter acesso àquelas pessoas para pregar o evangelho. E o que Paulo faz? Chama Timóteo e circuncida ele. O Paulo, aquele que pregava com toda a sua força contra a circuncisão, vai e circuncida Timóteo. Fico imaginando, meu pai um dia chega no Celso, Celso abriu uma porta de evangelismo para nós, um grupo aí, mas eles são judeus, são meio judaizantes. E para que a gente consiga ter acesso ali aos irmãos, a gente vai precisar circuncidar você. Opa, Celso. Ora, foi isso que ele fez, exatamente isso que ele fez. Lá naquele grupo de irmãos ali, eles só usam paletó e gravata. Eu não vou de paletó e gravata. Um já se viu? Por que você não pode se fazer de fraco para pregar o evangelho para os fracos? A gente prefere ir lá de bermuda e causar todo tipo de confusão e dificuldade. Porque eu quero exercer a minha liberdade em Cristo. E o fraco, ele que se vire. Ele que se escandalize. Você está disposto a ser circuncidado para pregar o evangelho para alguém? Os irmãos sabem o que é circuncisão. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz assim: porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus. E esse tornei-me aqui é a mesma palavra, tem a mesma origem do que está lá em Filipenses, de que Cristo se fez homem. É Paulo imitando o Senhor. Tornei-me judeu. O Senhor se tornou homem para nos salvar. Paulo aqui, ele se tornou judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. O que significa isso? Um exemplo desse é esse, ele circuncidou Timóteo. Quando ele estava entre os judeus, os irmãos vão ver que ele fez coisas, você fala, mas como Paulo está fazendo isso? Porque ele se tornou fraco para ganhar os fracos. Você acha que quando ele estava no meio dos judeus, ele comia carne de porco, ele fazia tudo o que ele fazia quando ele estava com os gentios? Não. Se o pessoal lá estava guardando alguma coisa, ele ficava lá. Ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Ele nunca adulterou a verdade. Está aqui em 1 Coríntios, a verdade é essa, eu tenho o direito de ser sustentado por vocês. Mas eu não exigi esse meu direito. A verdade é essa, a circuncisão não é nada. Mas eu vou circuncidar o Timóteo para poder pregar o evangelho para vocês. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus, mas sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Quando surgiu aquela confusão lá, Pedro, que Paulo exortou ele, o que estava acontecendo lá? Pedro estava se fazendo de gentil, não estava? Comendo no meio deles? Estava tudo certo. Quando chegaram os da parte de Tiago, esses daí não quiseram. Não quiseram se fazer de fracos. E o que acontece quando a gente não quer se fazer de fraco? Divisão e confusão. Na verdade, os fortes eram os gentios, né? Eles não quiseram se adequar. E eles não quiseram. E Pedro se deixou levar. Ele falou, opa, tal. E ele recuou. É como se ele tivesse ali em unidade com os irmãos e a hora que ele não quis mais se associar, começou a se preocupar, o que os do Tiago vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Opa, ele voltou.
E o que aconteceu? Divisão. Paulo teve que exortar ele, porque estava ali dois grupinhos, os de Tiago, que não se assentavam com os gentios, e os gentios. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. E aí ele diz aqui, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Se a gente quiser servir uns aos outros, em unidade, esse é o caminho. Se você não tornar-se como outro, é só confusão, irmãos. Eu não consigo servir o meu irmão de outra forma. Se eu quiser manter a minha dieta, eu não consigo andar com o Paulinho, consigo? Eu ando com ele, acontece de tudo. Cada coisa que eu ponho na minha boca é uma surpresa. Mas se eu quiser ter comunhão com ele e servi-lo, eu tenho que comer o bacalhau salgado, eu tenho que... Não é? Pizza queimada, sorvete que dá alergia, e assim vai.